passou o carro? O carro não, passou o barco. Olha o capitão aqui, ó. É um pirata. Vai secar o Vasco? Ficou até tarde secando o Vasco ontem? Perdeu hora de sono também secando o Vasco? Mas passou o barco ou não passou? Passou o barco lá no Marcílio Dias. Teve uma hora que bateu o medinho? Não. Ah, tá. Medo nenhum. Eu só perguntei, Vini, tem que perguntar. Não, o meu Vasco- medo é esse. Se o Vasco sentir medo do Marcílio Dias. O Vasco Calma. passou o barco, passou o carro, passou na fase de grupo da Copa do Brasil. O Cruz-Maltino venceu o Marcílio Dias. Quem falou 3-1 ontem? Vene. Vene acertou o placar. Cadê? O Vasco começou a partida pressionando. Logo aos 10 minutos, Rossi deu belo passe para Verratti abrir o placar. Só que logo na sequência, Ayrton lançou na área, Pofo desviou e Zé Eduardo cabeceou no cantinho para deixar tudo igual. Mas o Cruz-Maltino seguiu atacando. Adson fez bela jogada e parou em grande defesa do goleiro Felipe. E após cobrança de falta de Rossi, Verratti desvia, a bola sobra para Adson marcar o seu primeiro gol com a camisa do Vasco. O terceiro quase saiu em cabeçada de Verratti, mas o goleiro do Marcílio salvou mais uma vez. O maior susto veio quando Paulo Henrique errou um lançamento e Zé Eduardo chutou de longe. No rebote, Tardelli quase deixou tudo igual. Técio ainda mandou uma bola na trave em mais um ataque do time da casa. Depois, o camisa 11 ainda acertou um chute do meio da rua que Léo Jardim salvou. O alívio só veio quando Galdames fez belo passe para David bater no canto e sacramentar a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. Final, Vasco 3, Marcílio Dias 1. Já tinha Ramon, Emiliano, Verratti, Medel e agora tem Galdames também para entrar nessa boa bossa que virou o Vasco da Gama, Lucas Pedrosa. Sem dúvida, um cara que foi uma grata surpresa, uma indicação da 777 Partners, porque ele pertencia ao Genoa da Itália, que também é um time do grupo. Então aquilo que a gente sempre comenta aqui, né, essa troca das holds, dos grupos terem muitos times, também é interessante. O Vasco se beneficiou disso, então o Galdames caiu como uma luva. Foi o destaque ontem para você? Não, o destaque para mim ontem foi o Verratti. O Galdames foi um dos destaques, sem dúvida alguma. Mas o Verratti para mim foi o melhor em campo ontem, uma partida extremamente participativa, chegou a 4 gols nos últimos 3 jogos. É um cara que quando está inspirado ajuda muito o Vasco, inclusive o primeiro gol nasce de uma raspada de bola que ele recebe numa bola longa do Léo Jardim. Depois o Rossi também faz uma belíssima assistência, muito inteligente. O Marcílio Dias empata numa desatenção da zaga do Vasco, que inclusive no primeiro tempo estava muito desatenta, mas aí o grande craque do Vasco apareceu e se chama Ramon Dias e também o filho dele, Emiliano Dias. O Vasco volta para o segundo tempo no 4-3-3, muda a formação, coloca o Sforza como primeiro volante, traz o Matheus Carvalho, que é outro cara que tem se destacado muito nesse time do Vasco da Gama. Depois o Rojas acaba se machucando, entra o João Vitor, o Ramon ainda não satisfeito, mexe novamente, coloca o David e o Prachete e aí o Vasco chega ao terceiro gol para carimbar a classificação. Então foi uma brilhante atuação, Pedrosa? Não, mas foi uma atuação como tinha que ser feita. 3 gols fora de casa, sem o seu grande craque, e o grande craque do Vasco da Gama está no banco, classificado e bem classificado para a alegria da torcida do Brasil e também em Santa Catarina. Ô, Vene Casagrande, gostou do Adson nessa partida? Eu ia falar do Adson, acho que eu gosto dele, tenho gostado desse início de, digamos assim, de trajetória dele com a camisa do Vasco. Acho que em breve vai se tornar titular. Ele é um jogador que foi contratado para substituir o Gabriel Peck, que foi vendido, e ele tá dando conta do recado, pelo menos até o momento. Você vê a alegria dele de ter feito um gol, se eu não me engano, ele estava 8 meses sem marcar um gol, e isso faz parte e ajuda ainda mais na confiança do atleta. Mas além do Adson, eu quero falar sobre um outro assunto, Fernandinha Maqui. Esse jogo, para mim, me deu certeza. O Vasco tem que contratar. O Verratti terminou o jogo destruído, fisicamente falando, muito cansado. E por que ele ficou até o fim? Por ele ser um jogador importante. Mas ele ficou até o fim porque hoje, no banco de reservas, o Vasco não tem ninguém para substituir o atacante. Sim. Então, na minha opinião, tem que ser prioridade um reserva imediato para o Verratti. Até para deixar o Verratti fora da zona de conforto, porque hoje ele não tem nenhuma concorrência. E quando você não tem nenhuma concorrência, você tem a certeza que vai ser sempre titular. E quando você tem um rival ali para brigar pela vaga com você, você vai mantendo o alto nível sempre. Então, acho que esse jogo deu a certeza absoluta que o Vasco precisa
precisa, nessa janela de transferência, contratar um reserva imediato para o Verratti. E aí a gente falou do Verratti, não tem um reserva imediato pro Payet. Não é nem porque o Vasco não tem dinheiro, porque é difícil realmente achar no mercado, né? Mas ele faz uma falta danada. Como é que foi que o Ramon contornou a ausência do Payet ontem, taticamente? Colocou o Adson na posição do Payet, justamente por aquele lado esquerdo, mas dando uma liberdade pro Adson flutuar, participar das jogadas. Ele foi o jogador mais participativo do Vasco no primeiro tempo, sem dúvida alguma. E ele sai, inclusive, do primeiro tempo fazendo esse gol aí, que deixou o Vasco em vantagem naquela ocasião, 2-1. Então, mas o Vasco é outro Vasco, sem o Payet, com certeza. Né? Não tem ninguém hoje que consiga substituir. Não é questão do Vasco, não, Fernanda. Dificilmente você vai encontrar um jogador que faça o que o Payet faz. A qualidade dele, a leitura de jogada, sempre tentando algo diferente, achando o companheiro. Fora o controle e o medo que ele causa nos adversários, porque ele causa medo pela qualidade dele. Mas eu acho que o Adson foi muito bem nessa posição, por mais que eu entenda que essa não é a posição do Adson. Ele é mais ponta direita e que pode flutuar com a qualidade dele. Mas ontem, dentro do contexto da partida, o Vasco jogando no 3-4-3 e depois foi pro 4-3-3 e depois até utilizou o 4-4-2, o Adson conseguiu cumprir esse papel aí do Payet. O Payet, além de ser isso tudo que o Pedrosa acabou de mencionar, é um jogador decisivo. É um jogador que, numa cobrança de falta, ele pode decidir a partida e dar a vitória ao Vasco. Hoje, não tem ninguém para você substituir. E assim, é muito difícil você achar alguém para substituir o Payet. E aí, vamos lá, no rival, você vai substituir como o Arrascaeta. No Botafogo, você vai substituir como o Tiquinho Soares. Hoje também não tem ninguém ali que possa substituir. E é assim, o Payet é muito difícil. E além disso tudo, ele é um jogador super decisivo. E aí entra o técnico, né? Porque você não tem um cara substituto exatamente para fazer o que ele fazia, mas você pode mudar sistema. Pode jogar um Sforza, pode jogar o Matheus Carvalho caindo por aquele lado esquerdo, pode jogar o próprio Adson. E aí você tem o próprio Galdames, que vem se mostrando um cara com bola, extremamente qualificado, mas sem bola ele precisa melhorar. Então uma eventual possibilidade, ele pode ser utilizado nessa posição de meia. Então essa é a diferença de você ter um técnico, Fernanda. Porque um técnico, eu sempre falo aqui, o técnico ele é mais importante do que um grande craque. O técnico ele consegue mexer nas peças do time e achar soluções. É exatamente isso. Falar em treinador, Pedrosa, depois dessa partida, o auxiliar Emiliano Dias elogiou o time. Cadê? Era un juego para lutar y Vasco lutó y pudo conseguir el triunfo que acho que fue lo más importante. Hubo cosas muy boas que fizimos, muchas cosas para mejorar como siempre, mas estamos muy contentos porque sabíamos que era un juego muy difícil. O Big Boys quer saber uma coisa que você falou aqui já na semana passada. O Big Boys, o Vasco tem 2 treinadores? Explica pro Big Boys o que você explicou pra gente aqui na semana passada, Pedrosa. O Vasco tem 2 treinadores, isso é fato, tá? Mas nessa questão da coletiva é porque o Emiliano Dias, ele fala melhor português, entende melhor português. Quando o Ramon vai pra coletiva, você precisa de um intérprete. E além disso, há uma passagem de bastão gradativa, não quer dizer que vai ser esse ano, não quer dizer que vai ser na próxima temporada, mas há já uma divisão aí de responsabilidade muito grande entre o Emiliano e o Ramon Dias. Então hoje você pode nem precisa falar como se fosse um auxiliar. Eles são 2 técnicos comandando juntos o Vasco da Gama. E foram eles que escolheram a entrada também, em algum momento, do Praxedes e do Sforza. Eu queria que você falasse desses 2 personagens, Venê. O Sforza errou alguns passes, né? Mas foi bom no desarme, né? E vale ressaltar também que ele ainda está naquele período de adaptação ao futebol brasileiro. Isso tem que ser mencionado. E o Praxedes, se a gente for parar e analisar, é um jogador que já teve muito mais em alta com a comissão técnica. Ele perdeu um pouco de espaço. Hoje ele é reserva, não tem jeito. Em alguns momentos, na temporada passada, a gente até via o Praxedes como titular. Mas é um jogador que tem a confiança da comissão técnica. Embora, acho que ele precise melhorar bastante ainda. Agora, será que vai melhorar ou esse é o nível máximo do Praxedes? A gente não tem nenhuma certeza. A gente vai ver durante a temporada 2024. Pedrosa, e o Vasco no mercado? Tem drone sobre isso? Vamos lá. É verdade. Não, pior que não. Pior que não está fechado para balanço. Só para atualizar algumas situações aqui, por exemplo, o André Silva, ele quer ir para o São Paulo, ele acertou com o São Paulo, mas o Vitória de Guimarães ainda não se acertou com o São Paulo. O São Paulo tem que dar garantias financeiras ao Vitória de Guimarães, garantias essas, inclusive, que o Vasco já deu. É uma proposta de 3
3,8 milhões de euros parceladamente em 3 anos. E o São Paulo não deu garantias ainda. Então o negócio não está fechado e o Vasco monitora. Só está monitorando o André Pedrosa? É claro que não. O Vasco segue nessa intenção de pelo menos trazer mais um atacante para justamente fazer o que o Verê pediu aqui. Ser um reserva do Verratti, jogar ao lado do Verratti, dar uma oportunidade de opção para o ataque do Vasco da Gama nessa ocasião. E aí o nome do Breno Lopes foi ventilado novamente, que eu posso garantir a vocês... Mais uma vez, né? O que eu posso garantir a vocês é que o Vasco não fará uma proposta de 4 milhões de euros por ele. O Vasco, ele tentou o Breno Lopes por empréstimo, tinha até encaminhado uma situação, mas a 777 vetou. Então você pode ter certeza que o Vasco não vai gastar 4 milhões de euros no Breno Lopes. Se babar mesmo com São Paulo, você acha que perdeu o clima, Venê, para chegar no Vasco da Gama, o André? Não acho que perdeu o clima, não. Eu não vejo dessa maneira, muito pelo contrário. Se ele tivesse dito em algum momento, não quero jogar no Vasco de forma alguma, aí seria uma outra história. Mas isso não aconteceu. Eu até entendo o lado dele. Vamos parar e analisar o São Paulo, querendo ou não. Tudo bem, tem problemas financeiros, eventualmente atrasa salário, mas vai disputar a Libertadores, a oferecer um salário maior. Tô errado, Pedrosa? Não. Oferecer um salário maior. Isso conta. A família dele é de São Paulo. Eu, no lugar dele, talvez eu preferia o São Paulo. Não vejo nenhum problema, nenhum demérito ao Vasco. Muito pelo contrário. Só que o São Paulo tem um projeto que, na visão dele, é melhor. É disso aí, galera vascaína. Estamos aqui mais uma vez aí trazendo notícias para vocês, notícias quentíssimas, deixando vocês bem informados. Antes de mais nada, pedir um favor a vocês, inscreva-se no canal, ajude o canal a crescer. Isso depende de vocês para o crescimento do canal. E a gente trazer mais materiais novos aí para vocês e botando vocês, como eu falei, sempre bem informados. Valeu, galera? Então vocês se inscrevam no canal, deixe o seu like, aquele sinalzinho ali de joia, dá uma apertadinha ali. Comenta no vídeo, isso é muito importante, tá bom? Conto com a ajuda de vocês. A gente vai ver se bate a meta aí de 100 inscritos. Jogão, quis jogar sem, vai ficar isso classificado aí, com a vitória de 3-1, muito bom, tá? E os gols, como o Pedrosa vem falando, os gols do Verratti, do Adson e do David. Belíssima atuação do Verratti, show de bola, gostei muito, entendeu? Para mim foi o melhor em campo. Não pelo gol, mas para mim foi o melhor em campo. Tá bom? Então com isso aí o Vasco segue classificado. Tá bom? E tem aí também o Emiliano Dias, né? Dando a coletiva e elogiando muito bem o time. Show de bola. Esse cara é demais. Tá bom? E a contratação também do André Silva. O André Silva pode vir pro Vascão. Ainda não fechou com o São Paulo. É isso aí. A galera tá animada, hein? Valeu, então eu quero saber a opinião de vocês, tá bom? Então se inscreva no canal, deixe o seu link, compartilhe, isso é muito bom pro canal, tá bom? Um abraço, fica com Deus, valeu galera vascaína, então até a próxima.